Pelo celular? Agora já estamos no ar. Agora é com Ok. você. Gratidão, viu? Muito obrigado. Pode fazer a prece. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, nos animando nossas almas, acalmando o nosso ser. E neste momento inicial das nossas reflexões, eu peço para que todos elevem ainda mais os seus pensamentos na figura Mestre Rabino, a todos os nossos amigos espirituais, colaborar conosco para que as reflexões da noite possam entrar em nosso íntimo e trazer boas reflexões, que possamos aproveitar ao máximo as ações para nos tornarmos pessoas cada dia melhores. Boa noite mais uma vez a todos, que possamos realmente aproveitar o máximo e refletirmos um pouco mais sobre a saúde integral do ser. Ainda mais neste momento tão difícil, onde nós estamos passando agora com esse distanciamento social, onde nós estamos refletindo cada vez mais. E eu não sei vocês, mas eu costumo falar que eu estou ficando um rato de live, né? Onde estou aproveitando o máximo do tempo para poder fazer várias reflexões. Então, o tema saúde integral do ser, ele vai muito além do que nós podemos pensar. Geralmente, quando nós falamos em saúde, logo nós imaginamos aquele conceito de saúde do corpo físico, ou então aquela abordada pela Organização Mundial de Saúde, que nos diz que a saúde é um estado completo de bem-estar, tanto físico, como mental e como social. E não somente a ausência de doenças, de enfermidades. Mas a nossa abrangência aqui hoje, ela vai além desse contexto da saúde, né? Ou então o estar saudável. Nós vamos tentar apresentar outra saúde que muitas vezes não está sendo tratada de uma forma adequada, que é aquela saúde espiritual. Ou seja, a saúde da nossa vida interior, do nosso espírito imortal. Hoje estava assistindo a live lá do Núcleo Espírita de Trancoso, onde o companheiro Adilson Mota, ele nos lembrou que as pessoas que encontram significados em suas vidas, elas possuem mais tranquilidade, menos estresse, são pessoas mais seguras. E como nós estávamos nos preparando já para as reflexões dessa noite, eu fiz o link para a questão da saúde integral. Então, quando nós nos encontramos muito mais tranquilos, quando nós confiamos um pouco mais, né, nas nossas crenças, nós automaticamente teremos uma saúde mais consistente, porque nós vamos encontrar significados em nossas vidas. Então, as reflexões que nós estaremos fazendo aqui, elas não vão se limitar apenas à saúde deste momento, à saúde do dia de hoje, à saúde desta encarnação, que por sinal não está sendo fácil para ninguém, porque nós estamos vivendo um momento de medo, receios, os nossos medos e receios estão acentuados quando nós saímos das ruas nesse momento de pandemia, algo que nós nunca antes presenciamos em nossa existência, pelo menos nesta encarnação. Quando Jesus ele se coloca como o médico das almas, com certeza não se retratou aos enfermos do corpo. Bem sabemos que os médicos, eles vêm para os enfermos e não para os sãos. Então, analisando desta forma, qual de nós poderíamos nos classificar como realmente sãos? Mas sãos no sentido mais profundo da saúde integral. Aquela saúde pautada não só no físico,
mas no mental, no psicológico, no espiritual. Qual seria de nós que estaríamos sãos? Lembrando que querer se livrar de uma doença não significa a mesma coisa que buscar saúde. Estamos aqui fazendo uma reflexão em relação ao nosso psique. Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele nos alerta que ninguém poderá dizer que toda enfermidade esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. A psicologia também ela faz esse link com que o nosso querido Emmanuel já dizia. Então, o nosso psique, né, nossa mente, as nossas vibrações, elas influenciam em todas as doenças. Foi o que ele disse para nós e hoje a ciência comprova muito isso. Nós não estamos aqui para traçarmos um caminho reto ao objetivo dessa saúde integral, mesmo porque não existe uma receita de bolo a ser seguida. O Espiritismo, ele não traça isto. Ele não nos dá essa receitinha de bolo dizendo, olha, se você traçar essa conduta, você será feliz, você terá uma saúde integral. Mas ele vai trazer para nós as reflexões para que cada um de nós, com as nossas histórias, com as nossas vivências, possamos moldar os nossos caminhos. Que possamos trazer as reflexões de como nos fortalecer para alinharmos o nosso corpo com a mente. Mas não só o corpo e mente. Nós vamos sempre falar o corpo, mente e espírito, tá? O espírito imortal que somos. Desta forma, primeiramente, nós vamos precisar reconhecer que temos doenças. E que aqui falamos das doenças morais a serem tratadas e curadas. Eu me recordo bem que quando fazíamos o curso na Casa Espírita, nós líamos um livro de Ney Pietro, o livro era intitulado Manual Prático do Espírita. E nesse livrinho, ele trazia para nós as reflexões de como melhorarmos em relação ao orgulho, à vaidade, à inveja, o ciúme, a avareza e de tantos outros males que possuímos. Talvez em maior intensidade em um, menor intensidade em outro, mas nós possuímos vários outros males. Nós precisamos, para que possamos ter uma saúde integral, primeiramente reconhecer que somos doentes. Doentes em algum aspecto moral. Nós precisamos reconhecer a necessidade de auxílio nesse processo de cura. Porque para sermos curados, nós temos que abrir as nossas comportas. Não é fácil. Não é fácil a gente reconhecer que temos essas doenças. Esse final de semana retrasado, nós tivemos um encontro de jovens e o encontro ele tratava Me Curar de Mim. Era o tema do encontro. E aí eles traziam uma música de Flaíra Ferro, que para quem ainda não ouviu, vale a pena ouvir, vale a pena refletir, porque ele tem um cadinho de cada um de nós ali, né? Ela dizia na música que ela fazia uma faxina de nós mesmos, né? E aí encontrava algo além do umbigo, algo que adoece realmente o seu íntimo. E aí ela fazia a reflexão que, descobrindo as maledicências que ela trazia, né, as mentiras que trazia, as invejas, havia uma necessidade de se curar, a necessidade de se curar de mim. Então, é uma música belíssima, né? A letra é muito interessante. Aqui eu deixo a dica para que a gente possa ouvir, mas num momento de reflexão, que a gente possa ouvir e trazer, interiorizar isso para cada um de nós. Porque no final ainda ela falava assim, e como dói, depois que a gente se reconhece, faz aquela faxina, como dói a gente se expor, né? E aí ela termina assim, como dói se despir-se assim.
porque é um desprendimento, a gente tem que tirar todas essas facetas, todas as faces que nós usamos nos nossos dia a dia, para que possamos nos reconhecer. Reconhecer para ver as dificuldades que nós temos e encarar a cada um delas. Despir-se dos nossos defeitos, e são vários. Chico dizia que nessa encarnação, se nós nos despirmos de pelo menos um dos defeitos que nós temos, nós já estaremos dando um passo à frente. Mas para que possamos nos despir, nós precisamos nos reconhecer. Nós precisamos identificar esses defeitos. Então, identificar os defeitos é algo muito doloroso, mas ele é muito necessário para o nosso progresso moral. O progresso moral que é o maior objetivo da nossa encarnação. O Espiritismo, ele sempre enfocou isto. Nós não estamos aqui para os bens materiais, e sim para o nosso crescimento e desenvolvimento moral. Então, desenvolver a saúde requer um movimento em direção a ela. Não é possível nos livrarmos de uma doença de fora para dentro. Então, quando nós estamos com uma doença do corpo físico, nós vamos ao médico, ele vai encontrar essa patologia e ele vai tratar essa doença. Então, não basta tomar aí um Dorflex, um Doril, algo que realmente vai mascarar a doença. Ele tem que buscar onde está a origem e tratar essa doença. Essa doença do corpo físico, que é mais fácil de trabalhar. Mais fácil. Se nós estivermos ali com uma bactéria, toma um antibiótico e está tudo resolvido, né? Então, ele é mais tranquilo. Mas a pior parte da questão saudável do ser é tratarmos essas questões morais. Nós necessitamos entender que as causas da maioria dessas doenças, tanto as mentais como físicas, elas estão no espírito doente. Olha que interessante, Emmanuel já dizia isso lá, né? O espírito doente que ainda somos, comprometidos com a ignorância, com a ilusão, com a rebeldia, com a violência, com o egoísmo, com a negação do dever, igual a música que falávamos há pouco. Todos esses fatores são geradores de sofrimentos, geradores de enfermidades, de dores, e como dói, né? E como dói, né, esse conjunto que nós acabamos traçando. Ouvir o mundo é muito importante para que possamos refletir. Mas não é o outro que nos destrói. Porque muitas vezes nós recebemos, refletimos sobre aquelas críticas do outro. Mas não é aquele outro que vai nos destruir. Somos nós que aceitamos ser destruídos. Porque quando nós identificamos essas falhas, né, nós estamos desvendando o nosso realmente espírito, né, e toda a questão saudável ou doentia que nós temos. Mais uma vez, lembrando de Emmanuel, ele dizia para nós que a saúde humana nunca será o produto de acessórios para que possamos trabalhar. Como assim, por exemplo, um soro, uma alimentação artificial. O que nos leva a refletir realmente o conceito dessa saúde integral, como exemplo, a insônia, a angústia, ou tantos outros problemas que são resolvidos de forma artificial. Com remédios poderiam talvez serem resolvidos, mas o que há necessidade é algo muito além dos remédios. Os remédios que a ciência hoje nos traz. Se nós desejamos uma saúde integral, nós precisamos olhar também o nosso interior, tão negligenciado e tão maltratado por nós mesmos. Nós precisamos reservar um tempo para tratar essas nossas emoções. E se não conseguirmos fazer isso sozinhos, então está na hora de nós pedirmos uma ajuda. Ou uma ajuda de um profissional da área psicológica, da área médica, ou de outros recursos que temos aberto. Por exemplo, nas casas espíritas, pelo menos na nossa, nós temos um serviço chamado atendimento fraterno.
Esse atendimento fraterno, hoje, trabalhando por telefone, por causa do distanciamento social, nós estamos sempre ouvindo as outras pessoas, acolhendo essas pessoas, mas não damos uma receita de bolo. Nós simplesmente ouvimos, nós simplesmente acolhemos, porque isso é tão necessário. Então, se nós não conseguirmos nos despir, né, de nossos preconceitos, olharmos quem somos no mais puro íntimo, né, se nós não conseguirmos encarar isso com tanta facilidade, vamos procurar ajuda. Vamos procurar ajuda, seja na casa espírita, seja num médico, seja num psicólogo, num psicoterapeuta qualquer, mas nós precisamos nos despir. Nós precisamos para desconstruir tudo que nós temos, para reconstruir um novo ser. Esse ser com uma saúde muito melhor, né? E aí nós precisamos realmente nos entrelaçar e nos pedir ajuda. Porque não é feio não pedir ajuda. Arthur Valladares, ele faz uma comparação interessante, dizendo que muitas vezes nós não temos tempo de deixar decantar os nossos sentimentos. Olha que coisa bacana, né? Decantar os nossos sentimentos, deixando que cada qual vá para o seu devido lugar. Então, por exemplo, eu passei por um momento de luto. Então, eu encaro isso de uma forma natural, deixa que ele vai se decantar para uma forma natural. Só que esse luto, se não for tratado, lá na frente, ele vai causar uma depressão. Então, ele vai trazer uma saúde, a saúde emocional, a saúde espiritual, né, que vai estar abalada, ela vai trazer uma doença espiritual que vai refletir na nossa saúde física. Então, nós não temos que decantar apenas, temos que tratar, temos que limpar. Quando olhamos um iceberg, por exemplo, apenas nós observamos 10% dele, porque os outros 90%, eles estão submersos. Então, quando nós temos um probleminha, você olha o probleminha, é só 10%, mas existe 90% submerso. E é assim que acontece com todas as nossas emoções. Os processos mentais influenciados, que influenciam, aliás, todos os patamares da nossa vida e do corpo humano, nós percebemos a cada dia mais psicoterapeutas nos alertando para essas consequências. Né? Para quem segue aí, né, os Instagrams, né, que segue as lives, como eu disse no início, que eu sou um rato de live hoje, né? Estou vendo muitos psicoterapeutas, como o Rossandro e todos os outros aí, alertando essa necessidade do trabalho nesse processo mental. Nós temos o Emmanuel, que ele diz que o homem terá que voltar aos olhos da terapia natural que reside em si mesmo. Que bacana. Nós temos que olhar para nós, sempre olharmos para nós. Essa é a base da doutrina espírita. É a nossa reforma íntima. Nós trabalhamos essa base da reforma íntima desde quando colocamos os pés na doutrina. Não os pés na casa espírita só, não. É nos pés da doutrina, onde nós trazemos as reflexões da necessidade desta reforma íntima. Como Emmanuel dizia, é o olhar para a terapia para a si mesmo, para nós mesmos. Aquela terapia que reside em cada um de nós. Ele quis dizer na nossa personalidade, no meio onde nós vivemos. Nós temos hoje a medicina, e essa medicina, ela precisa ainda criar processos naturais do equilíbrio psíquico. Nós estamos dizendo aqui que precisa alinhar a medicina, a terapêutica medicinal com a questão psíquica. Então, eles precisam estar mais alinhados nessa questão. Porque o organismo do bem, aquele bem que remove todas as nossas atividades anatômicas, elas se localizam em todas as causas dos fenômenos orgânicos. Todas as causas. Nós já vimos isso antes. A medicina do futuro, Emmanuel dizia, que terá que ser eminentemente espiritual. Que sacada, né? Posição difícil de ser atualmente alcançada em relação
ou em razão, a febre maldita do ouro. Então, muitas vezes nós nos envolvemos pelas questões do materialismo e nos esquecemos da questão espiritual. É exatamente nessa questão que Emmanuel faz essa reflexão da medicina do futuro. Esta febre maldita do ouro que ele está dizendo é aquela ganância daqueles que conseguem sobrepor a lucratividade sobre a saúde humana. Mas cabe a cada um de nós refletirmos sobre isso, nos ajudar e ajudarmos também ao nosso próximo. Essa medicina do futuro que ele estava abordando em nossa sociedade ocidental é algo que cada um poderá fazer por si mesmo, muito mais do que esperar pelo outro, porque muitos de nós ainda esperamos pelo outro. Ah, mas se alguém me ajudar, ah, mas se alguém fizer, né? Ah, mas se alguém. Mas nós temos que olhar para nós. A ideia aqui é que possamos encontrar a força, a energia, para que possamos também reagir, né? Trazer esse efeito reacionário. Não vamos esperar mais pelos outros, não vamos esperar mais que os remédios poderão fazer por nós, porque muitas vezes o problema é interno, é emocional e é espiritual. O que seria então que possamos fazer por nós mesmos, que não a prática meditativa? É essa análise do nosso eu, que é na qual nós estamos hoje fazendo essa reflexão e esse convite. O nosso relógio biológico é um aspecto que requer respeito. Aquele respeito para o processo dessa saúde integral. Esse nosso relógio biológico, essa máquina biológica que foi emprestada para nós, para que possamos trabalhar da melhor forma possível. Muitos de nós temos a saúde física perfeita, com os braços, com as pernas, com todas as condições para essa evolução. E quando não, também nós precisamos encontrar forças para evoluir de qualquer forma. Nós precisamos deste veículo carnal para atingirmos os objetivos que nós já definimos e já foram pré-definidos por nós mesmos antes da reencarnação. Desta forma, nós necessitamos de uma atenção à nossa alimentação, a atenção nas atividades físicas, nas noites de sono e tudo mais para que cuidemos desse nosso corpo que tanto nos ajuda. Então, quando falamos da saúde integral, nós não podemos excluir a saúde do corpo físico. Ela tem que estar inserida em todo esse processo. Emmanuel ainda dizia que os acadêmicos trarão um novo ciclo evolutivo para a história, né? Que é aquela questão da lei do amor, a lei da bondade, onde nós estaremos mais conscientes, onde essa consciência que traz a necessidade de sermos curados de nós mesmos, curado de nós como espíritos imortais, porque nós sabemos que o corpo fica, mas o espírito, ele progride, o espírito continua. Vamos lembrar sempre de que nós não somos só o corpo. Muitas vezes, o adoecimento do corpo acaba sendo um processo de colaboração para a saúde do espírito. Muitas das nossas doenças servem para que possamos parar um pouco, refletir e trazer a saúde espiritual. Né? As nossas consciências nos diz isso, e vice-versa. Muitas vezes, os adoecimentos físicos nada mais são do que os adoecimentos psicossomáticos. A gente costuma ver muito isso quando estudamos a questão espiritual. Nós vamos aceitando as dores, aceitando os problemas, a gente vai acumulando, então ele vai trazer um adoecimento psicossocial, psicossomático, que ele vai refletir isso aí no nosso corpo físico. Então, para que isso não aconteça, para que possamos ter essa saúde integral, nós precisamos ter o alinhamento desses aspectos de saúde que estamos trazendo para a reflexão hoje. Nós precisamos entender que as nossas escolhas,
que as nossas emoções, os cultivos dos nossos pensamentos, principalmente, vão repercutir nesse estado de saúde que nós temos. Essas nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, elas vão gerar doenças. Então, quando nós estamos com uma mágoa de uma pessoa, por exemplo, aquela mágoa daquela pessoa de uma tal forma, eu não consigo perdoar, isso vai trazendo uma maçã na garganta, e o meu peito, quando eu vejo a pessoa, o meu corpo já reage em relação a isso. Isso é um efeito do nosso corpo físico em relação ao emocional que nós temos. Então, nós precisamos identificar a causa, né, a falta de perdão, por exemplo, nesse caso aqui, para que possamos trabalhar a questão do perdão, que não é fácil. Nós não estamos dizendo aqui que nada disso é fácil, tá? Mas vamos trabalhar através da oração, vamos trabalhar através de vídeos, vamos trabalhar através de músicas, vamos trabalhar pedindo ajuda, né? Então, vamos trabalhar para que possamos tirar essa maçã que está na boca, essa amarra no nosso peito, e aí nós vamos tirando, eliminando, e automaticamente nosso corpo físico não vai sofrer por aquela doença do nosso espírito. E aquela doença que, se não for tratada, a gente vai acabar levando depois da morte do corpo físico, né? Depois que desencarnarmos. Então, a própria doença pode ser um processo que nós precisamos do restabelecimento. Então, se nós não tratarmos a questão do perdão como exemplo, trabalharmos isso, nós vamos ficar doentes, e esta doença ela vai ser uma fonte, uma ponte, para que possamos nos restabelecer. E aí sim, a gente focar na nossa meta, que é a evolução do espírito. A própria morte também do corpo físico pode ser medicamento que nós precisamos muitas vezes. Porque nós precisamos sempre olhar além do corpo físico, além do que nós estamos trazendo aqui, além das máscaras que nós nos apresentamos na sociedade que nós temos. Então precisamos ver isso. Os nossos olhos precisam ir além, nessa continuidade da existência. Eu me lembro muito de Chico, e vocês também, que com toda a sua saúde debilitada, ele tinha angina, ele tinha catarata, né, com todos os seus problemas de locomoção que a própria idade estava trazendo, e ele ainda dizia: eu estou doente, mas eu estou doente podendo trabalhar. Olha que bacana, né? Eu diria que estou relativamente são. Então ele falava assim que ele estava relativamente são. E ele tinha consciência de que os problemas de saúde dele eram necessários para o seu processo evolutivo. Ele sempre mostrava que a saúde não se limita ao físico debilitado, mas sim na saúde psíquica, na saúde espiritual. Lembremos de que, dentre os medicamentos indicados por Jesus para obtermos uma vida leve, nós temos o perdão das ofensas, que acabamos de falar. Muitas doenças são provenientes pelo rancor, pela mágoa que cultivamos, muitas vezes por toda uma encarnação. E a ciência hoje, principalmente a física quântica, ela já consegue registrar o choque de baixas energias nas células do nosso corpo físico. Essas células que ficam, esse choque que fica submetido a essas baixas vibrações. Na revista Planeta, nós temos um cientista, James Allen. Ele falava que os pensamentos de amor, de altruísmo, eles cristalizam-se em hábitos de disposição espontânea para perdoar, que persiste na prosperidade e no contentamento, que é a verdadeira riqueza. Então, nós temos a consciência de que todos os pensamentos que nós vamos cultivando, bom, eles vão refletir no nosso corpo. Como nós temos os pensamentos ruins, que também refletem de forma negativa no nosso corpo. Então, o perdoar, como o foco, como o exemplo que estamos dando, não é só uma questão de escolha. Eu perdoo ou eu não perdoo.
Não. Ela não é uma questão de escolha, não para que o outro, mas sim para nós. É uma questão da nossa saúde integral. Quando nos se perdoa, quando nós cultivamos os nossos sentimentos mais ruins, né, isso vai nos consumindo. A gente vai abrindo mão da nossa liberdade espiritual, porque nós ficamos só ligados no outro, nos esquecemos de nós mesmos. Então precisamos olhar para nós, olhar para Jesus, que dizia que nós tínhamos que perdoar 70 vezes 7, porque o perdão é um processo diário. Nós somos seres imperfeitos, magoamos, que somos magoados. Então, por isso que nós temos que nos libertar desses rancores que nos trazem mal à saúde. E quanto uma coisa boa que a idade traz é que a gente vai identificando isso e a gente começa a perceber aquilo que nos faz mal. E aí, a partir do momento que eu percebo, eu falo, eu não quero isso mais para mim. Um exemplo, começou a pandemia, então todo mundo falando no Instagram, falando na televisão, falando tudo mais. Isso não faz bem para mim, então eu vou deixar de ver o noticiário. Eu vou desligar, me desvincular aquelas informações negativas, porque isso não me faz bem. Ou, de repente, pode fazer bem para algumas outras pessoas. Então, nós precisamos selecionar aquilo que vai nos trazer a questão da saúde. A questão da mágoa cultivada, ela vai sempre já gerar vibrações. E vibrações que vão prejudicando toda a saúde física. E o pior, é aquela saúde que prejudica até o perispírito. Os pensamentos sombrios, eles vão adoecer o nosso corpo. Aquele corpo que é são. E vai agravar os males do corpo enfermo. Então, pensemos muito sobre isso. Não dá para falar de perdão neste caso sem refletirmos a importância do auto-perdão. Aquele sentimento de misericórdia para conosco mesmo. Mais uma vez, falando de Arthur Valadares, ele dizia que uma ferrugem que vai consumindo o nosso psiquismo. Então, aquela questão de você ficar sempre se recriminando, né? Sempre lembrando do mal que você causou, é uma ferrugem que vai consumindo o psiquismo. Então, auto-perdão também é um ato de amor, como também perdoar. Jesus dizia para que amemos os nossos próximos, mas ele sempre colocava uma condição, né? Deve assim, ó, vamos amar o vosso próximo como a nós mesmos. Então, como é que eu posso amar o nosso próximo, o meu próximo, se eu não me amo? Como é que eu posso almejar uma saúde integral se eu estou trabalhando no meu psique as coisas ruins que me adoecem? Então, eu preciso me curar de mim. Eu preciso tirar todas essas coisas ruins que eu vou identificar, que eu já identifiquei, para que eu possa me amar. E a partir do momento que eu me amo, e aí eu vou seguir nos passos de Jesus, onde eu vou amar o meu próximo. Desta forma, não há necessidade de transformar a culpa que nós temos pela responsabilidade. Não preciso disso. O que é que nós queremos? Nós precisamos de um remédio para curar a dor de cabeça, por exemplo? Ou nós queremos um paliativo para esse momento? Então eu preciso de procurar a causa dessa dor de cabeça? Ou apenas um paliativo? Se quisermos apenas um paliativo, vamos continuar com as nossas máscaras sociais. É uma questão de identificação. É uma questão de escolha de cada um. Vamos continuar com os grandes, né, trazendo os grandes efeitos colaterais que essas máscaras sociais nos impõem. Vamos encobrir uma ferida que impede que ela permaneça decompondo aquela área no qual se encontra instalada. Agora, se almejamos a cura, há necessidade de nos conhecermos e observarmos a origem de nossas doenças e encontrarmos muitas vezes, né, a causa dela, vamos encontrá-la lá na nossa alma, lá no nosso espírito. Nós precisamos recorrer
aos medicamentos para essa saúde espiritual. Nós precisamos de uma terapêutica do Evangelho, que esse Evangelho que está na nossa cabeceira, que está ali, ó, acesso de cada um. Aos poucos, ele começa a nos converter para os sentimentos, o sentimento de gratidão. Aí nós vamos percebendo que poucas coisas exercitadas no dia a dia começam a desvendar os véus dos nossos olhos, trazendo novas esperanças, novos ares, novas certezas. Então depende de uma atitude de cada um de nós. Nós precisamos compreender que para a saúde física se faz necessária uma boa alimentação, a prática de atividades físicas, a prática de atividades meditativas, entre outros que nós temos aí ao nosso alcance também. Para a nossa saúde mental, se faz necessário o cuidado do nosso íntimo, do nosso psicológico, identificar e acolher com carinho essas enfermidades que todos nós possuímos. Então, alinhando os três aspectos, físico, mental e espiritual, nós teremos a saúde integral. Vamos lembrar das curas que Jesus trazia e que são abordadas lá no Evangelho. Elas são feitas por personagens que, na verdade, somos nós. Vivemos numa faixa de vibração com pessoas que são afinizadas com a mesma maneira de pensar e de viver. Pensemos nessas vibrações quando negativas, associadas a outros espíritos da mesma sintonia. Como é complicado essa saúde integral. E essa carga energética que nós temos que lidar. Nossos pensamentos são controlados por nós. Jesus dizia: foi a tua fé que te curou. Essa fé que nós encontramos no Evangelho. Ele dizia mais ainda. Ele dizia: vá e não peques mais. Então, cabe a cada um de nós trazermos essas reflexões. Kardec, ele apresentou a caridade como sendo o real motivo da salvação. A aquisição da saúde espiritual e da questão da saúde mental. Para o Espiritismo, o sentido da vida é estarmos na Terra para o progresso. E a saúde não está fora disso. Nós temos o objetivo na Terra para a nossa elevação espiritual e não para o total envolvimento do materialismo. O Espiritismo, ele traz o verdadeiro tesouro que podemos levar quando fizermos a passagem deste mundo para o outro. Os tesouros materiais, os tesouros da terra ficarão, mas os valores morais que adquirirmos durante esta encarnação seguirão conosco. De nada, absolutamente nada vai adiantar o passe lá na casa espírita, o medicamento, se nós não aprendermos a desenvolver o amor, o perdão, a humanidade, a humildade, a compreensão. De nada vai adiantar os tesouros, todos os recursos terapêuticos que possuímos, que temos ao alcance, se não tivermos a abertura para tanto. Sem trabalhar as emoções, que são o nascedouro de tudo que emanamos para o mundo, sem purificar o rio desta fonte, toda a água que sair de lá sairá contaminada. Então, se nós não trabalharmos o nosso íntimo, tudo que sair de nós estará contaminado. O Evangelho é o coração e é a emoção de toda criatura com base da vida, de tudo que a gente constrói, assim orientado por Jesus, purificando todo o nosso espírito e trazendo essa integração que queremos. Se conversarmos em nossas emoções, mágoas, ressentimentos, mais do que aquelas que nos machucam, estamos compreendendo toda essa estrutura. É aí que está a necessidade da nossa higiene mental diariamente. Diariamente.
Porque nós somos seres falíveis. Nós, muitas vezes, nós estamos aqui e nos esquecemos, caímos de novo em tentação. Por isso que lá na oração do Pai Nosso está dizendo lá, ó, não nos deixeis cair nas tentações. Porque nós somos seres falíveis. Então, por isso que esse é um processo diário. Nós estamos vivendo hoje num mundo de descartáveis, incluindo as relações afetivas. E isso é um assunto tão sério que merece tema para outra palestra, para outro momento de reflexão. Mas é bom registrarmos aqui que quem ama ativa em seus neurônios, trazendo vibrações positivas. E essas vibrações, elas vão refletir em todo o nosso corpo físico. Divaldo Franco, ele diz que amar é uma psicoterapia. Olha aí, uma forma de trabalharmos a nossa saúde integral, a saúde do nosso espírito, é trabalhar a psicoterapia. Essa psicoterapia chamada amor. É a forma de nos encontrarmos conosco mesmo, sendo que esse amor deve começar em nós, sempre em nós, como falávamos há pouco, nesse auto-amor. Esse auto-amor é a base dessa saúde integral. O próprio Divaldo tem várias histórias, né, dessa questão do auto-amor. Mas vamos lembrar, para quem assistiu a Dilson Mota hoje, ele falava que nós precisamos, através desse auto-amor, trazer um ressignificado de nossa vida. E ele deu alguns exemplos que me fez também refletir. Ele trouxe um exemplo que está num livro, eu não me recordo o livro que eu coloquei aqui, Em Busca de Sentido, é o nome do livro. E esse livro, ele estava falando de algumas pessoas que ficavam no campo de concentração, né? E naqueles campos de concentrações, onde eles trabalhavam com frio, com fome e sem muita alimentação, e lá eles perceberam que o nível, através dos estudos, que o nível de suicídio era muito baixo, porque as pessoas que estavam lá, eles tinham objetivos. Eles tinham objetivos, uns de escrever um livro, outros de encontrar a família, outros de simplesmente sobreviver, mas eles tinham objetivos. E esses objetivos traziam para eles a força da vida. Essa força de trabalhar toda a sua questão de alinhamento da saúde integral. Então, por mais dificuldade que eles tinham para sobrevivência, eles ainda encontravam, né, essa força latente que cada um de nós temos. Então, toda emoção violenta, ela gera no corpo como se fosse uma martelada na engrenagem de uma máquina sensível. Pense, uma máquina, você dá uma martelada, vai quebrar um dente ali, você vai prejudicar toda aquela máquina. Toda aflição que nós trabalhamos é uma ferrugem que vai destruindo, como dizia, né, o nosso companheiro lá em cima. Ele vai prejudicar todo o funcionamento dessa máquina. Hoje nós encontramos nos leitos irmãos que se entregam na doença do corpo e também da mente, deixando levar o desânimo, a tristeza. Mas também encontramos pessoas que, acamadas, paraplégicos, eles sabem da situação que vão ter quando acordar, mas ainda encontram a razão para os objetivos de viver. Lírio Cerqueira, ele tem um livro chamado Saúde Espiritual. E ele, lá no livro, tem uma parte que ele fala assim, ó, somente uma ação decisiva, firme, visando a saúde espiritual, nos libertará definitivamente das doenças, que em si mesmas são caminhos para a conquista da saúde do espírito. Então, muitas vezes, a doença é um caminho para a saúde do espírito. E nós vamos encontrar uma ação decisiva, firme para essa saúde espiritual. Porque nós podemos ter até uma saúde debilitada do corpo físico, mas isso não quer dizer que tenhamos uma saúde debilitada do nosso espírito. É a nossa transformação moral, é na ação da caridade que encontramos a cura. Essa cura do sofrimento que vai diluindo, cedendo lugar à nossa paz interior, ao nosso equilíbrio psicofísico.
Jesus nos dizia que nós somos a luz do mundo. Então, deixemos essa luz transcender para nós e para aqueles que necessitam. É por isso que precisamos alinhar o que é que a gente sabe com o que a gente faz. Porque uma coisa é saber. Uma coisa é eu pegar o evangelho, é eu ser um espírita, praticante, eu sei. Mas o que é que eu faço? É muito importante a gente ver o que pensa com o que a gente sente. Eu penso dessa forma e sinto de outra forma. Precisamos nos reconhecer. Quanto mais harmoniosa e íntegra for esse entendimento, mais estaremos alcançando essa tão desejada saúde integral. Desta forma, cabe aqui, para a nossa reflexão de encerramento, né, o que é que nós estamos fazendo conosco? Qual é a nossa escrita para a nossa biografia? O que deixaremos registrados nesta biografia? Qual é o esforço que estamos tendo para fazer valer a tua fé te curou? Muita paz a todos e que o Mestre Jesus possa nos abençoar hoje e por todo sempre. E neste momento final, vamos só fazer uma elevação espiritual para que possamos pedir a contribuição de todos os amigos, os nossos anjos protetores, que neste momento possam, através do passe, alinhar todos os nossos chakras, para que possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz, de muita prática espiritual. Amigos espirituais queridos, estejam sempre conosco, nos intuindo, nos abençoando, para que possamos ser a luz que clareia os nossos passos, a luz que ajuda no nosso processo de transformação moral. Estejam sempre conosco, nos abençoando e nos protegendo. Muita paz a todos e que assim seja.